Nossa, já tem bastante gente aqui. Cleusa Santos, Cláudia Cortes, Amara Silva, isso? Sempre que ler os comentários eu estarei lá. Sandra De Laurentiis, lá de São Paulo. Sandra Badio, Kleber Siqueira, Inês e Rafa, Stylex ou Stilex. Maria José Marquezine, Nômade. Já tem gente aqui também no Facebook. Nelson Esteves já apareceu aqui. Adonis Queiroz, Santana Isaú, ou Isaú, não sei. Marcos Berlocher, Amazonildo Lima, Magda Ferrão apareceu aqui já também, César Scrafide, Azélio Vieira, Miriam Cota lá de Belo Horizonte, D, Mônica Mara, Altimar Silva lá de Manaus, Hélio José. Bem, já tem bastante gente aí, o som tá bom? O som aí tá ok? Tá todo mundo ouvindo bem? Recosta lá de São Paulo. Oi, Rê. O som tá ok? Som ok? Tá. Aqui no Facebook tá ok? Parece que Fábio Guido tá aparecendo ali também. Vera Lúcia Alves Monteiro. O som aqui tá ok, pessoal do Facebook? Aldra Vosílios. Eu ligo pra vocês depois, Rê. Som ok, tá? Gente, hoje é dia 12 de março de 2020. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui no Facebook, em Durval Ferreira, aqui no YouTube, em Durval Ferreira, e a todos os outros canais que compartilham meus vídeos aí. Muito obrigado. E agradeço muito a todos vocês que cooperam e compartilham os meus vídeos. Eu vou falar hoje sobre a fala do presidente em relação às manifestações, tá? Que na verdade o presidente não é médico, ele apenas sugeriu, né? A manifestação ela é do povo. O ministro Mandetta ele falou antes, né, do presidente falar que não tem nenhum problema, que não tem nenhum problema, é uma gripe como outra qualquer, vai morrer aquelas pessoas que estiverem com outros problemas, enfim, é o que nós estamos, assim, no caso, esperando é que isso passe logo, né? Assim como foram todas as outras crises, né, de Zika e tudo mais, aqui no Brasil. Na Bolívia tiveram 6 mil mulheres grávidas com Zika, nenhuma teve filho com microcefalia, e aqui no Brasil, em pouquíssimos meses, mais rápido do que a ciência e tecnologia do mundo todo, se colocou a culpa da microcefalia no Zika vírus, enfim, algo fenomenal, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre alguns detalhes que as pessoas não estão comentando, mas eu vou comentar com todos vocês. É só para dar passada rápida, tá? Tem locais aí no Brasil todo que não tem nenhum risco de vocês participarem das manifestações, tá? Fortaleza, Vitória, Salvador, Recife, praticamente todas as capitais do Nordeste. Eu acho que a única capital que teria alguma restrição ou outra, possivelmente fosse São Paulo, por causa do metrô, que é o único local que você anda confinado, né? E por causa desse problema lá de transporte e tudo mais. Mas nada que, enfim, fuja do controle, tá? No mundo todo esses problemas não aconteceram do metrô, né? Mais um único local e tudo mais. Enfim, todas as outras capitais do Brasil. Então, para todos vocês, eu repostei
vídeos de 2018 mostrando centenas de milhares de pessoas no Brasil todo que foram para a frente dos quartéis em 2018, inclusive na cidade do Lula, São Luís do Maranhão, Joinville, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, diversas cidades do interior do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, no Brasil todo o pessoal foi. E teve inclusive cidades que as pessoas não tinham nenhuma unidade das Forças Armadas, foram para a Polícia Militar, postaram, tiraram fotos e por aí vai. O que o governo, o que está temendo Nacional e o STF é que se transforme em algo sem controle e que realmente chegue a derrubar, no mínimo criar um impasse em relação ao Congresso Nacional e ao STF. Então vamos falar aqui sobre o Congresso Nacional. Vocês viram que eles vetaram, que eles derrubaram um veto do presidente em relação ao BPC, benefício, no caso da prestação continuada. Então vamos voltar à estratégia anterior do governo para que vocês entendam bem direitinho, de uma forma bem simples, tá? O que estava acontecendo? Vocês têm o PIB, tá? O PIB é tudo que nós produzimos, tudo que nós brasileiros produzimos, é o PIB, Produto Interno Bruto. Aí tem o Orçamento Geral da União, que é o que o governo retira de todos os brasileiros para funcionar a máquina pública. O governo retira em torno de 50% para funcionar saúde, educação, defesa, segurança pública e outros serviços para todos, né? Então ele retira praticamente 50% do PIB para a máquina funcionar. Desses 50%, que são alguns trilhões, apenas menos de 100 bilhões é o que o governo tem para cuidar do país de forma estratégica. É o que faz o ministro Tarcísio, por exemplo, quando ele faz rodovias que vocês, a maioria de todos vocês, nunca pisaram, tá, na vida. Eu tive a sorte de pisar lá. Quando ele faz uma rodovia ligando Mato Grosso até o Pará para escoar a produção de soja, para baratear a soja, para render mais dinheiro para o país, ele está fazendo uma obra estratégica. Ele está pensando no futuro do Brasil. E essa obra serve para todos nós. Aí o que aconteceu? Desses quase 100 bilhões, no veto 52, aquele anterior, o Congresso Nacional, que tem que legislar, ou seja, criar leis e fiscalizar o Executivo, o Judiciário julga todos os casos dentro da lei, né? O que o Congresso fez? Ele retirou 1/3, 30 bilhões, para eles utilizarem como eles quiserem, sendo que eles já têm o absurdo de quase 10 bilhões, que são aqueles orçamento impositivo, ou seja, cada deputado e cada senador pode gastar 15 reais da forma que eles quiserem, aonde eles quiserem, para manter os votos lá da base deles. Só que esses 15 milhões não são fiscalizados, mas a verba de partido dá quase 10 bilhões. Eles queriam, além desses 10 bilhões, eles queriam mais 30, então eles ficariam com 40 e o governo só ficaria com 60 para funcionar o país. Não dá. O governo ele iria cair, ele fatalmente iria cair numa pedalada fiscal para poder funcionar. Ou ele para, porque ele não vai ter mais grana para funcionar, né? Aí o que o governo fez espertamente? Uma manobra muito interessante. Desses 10 bilhões que os congressistas... Ele conseguiu fazer com que o Congresso
não retirasse o veto 52, ou seja, em vez deles ficarem com 30 bilhões, eles conseguiram, através da opinião pública, fazer com que eles cancelassem através da manobra de finta, que eles cancelassem esses 30 bilhões, mas quando eles cancelaram, o governo retirou, dos 10 bilhões deles, retirou 8 bilhões para a saúde. 8 bilhões para a saúde. Sabendo que eles, os congressistas, não iriam reclamar porque era para a saúde. Porque se reclamasse, o povo iria mais contra eles ainda no dia 15. Então eles só ficaram com 2 bilhões. Mas o governo disse, ó, vocês não vão mexer nesses 90 bilhões, eu dou 15 bilhões a vocês, em vez de 10, vocês vão ter 15 bilhões. Mas esses 15 bilhões está atrelado ao saldo positivo do governo. Ou seja, um exemplo, a Petrobras ela dava prejuízo eu acho que de 30 bilhões e ficou positivo 70 bilhões. Então ela deu aí mais de 100 bilhões, né? Contando 30 negativo, mais 70, mais de 100 bilhões de lucro. Milhões, melhor dizendo. Isso quando ela estava na lona, né? Então todos esses saldos positivos, o que sobrar do governo, os congressistas podem tirar trabalhando positivamente para o governo. E todos os estrategistas militares acreditaram, isso que eu quero que vocês entendam, acreditaram que eles iriam aceitar, porque é mais dinheiro. Porque é mais dinheiro, tá? Sendo mais dinheiro, eles iriam querer. Lê do engano, eles são vagabundos. Como eles ficaram só com 2 bilhões, eles falaram, as lideranças políticas disseram, o governo não gosta do povo, então vamos mostrar que o Congresso gosta do povo. Então vamos dar 20 bilhões para os aposentados. Vamos dar 20 bilhões para os aposentados, de forma inconstitucional. Porque se você cria um gasto, você tem que dizer de onde você vai tirar, tá? De onde você vai tirar. Eles criaram o gasto de forma que o governo do presidente Bolsonaro não tivesse como a não ser parar no próximo ano. Não, nós vamos ter que parar. Aliás, iria parar esse ano, né? O que o governo está entrando com a ação à justiça contra o STF bandido? Aliás, para pedir para o STF bandido e para o TCU que qualquer coisa criada que não tem orçamento previsto só passe para o próximo ano. Mas o que vocês estão esquecendo? Já está para o próximo ano o juiz de segunda instância. Se entrar o juiz de segunda instância para o próximo ano e entrar o BPC para o próximo ano, o governo não pode fazer mais nada por todos os outros anos. Porque não tem dinheiro. O governo só não pode deixar de gastar com saúde, educação e defesa e segurança pública. O resto, acabou as obras, acabou, por exemplo, em Santa Catarina, construir as corvetas da Marinha que vai empregar milhares de pessoas. Acabou todos os projetos de ciência e tecnologia que iriam regar algumas faculdades de dinheiro, empregar engenheiros, técnicos, formação. Acabou. Porque eles não querem o bem do país, eles querem apenas derrubar o governo. Apenas derrubar o governo. Uma outra questão, deixa eu deixar bem claro aqui para todos vocês. Desde a Constituição de 88, que aconteceu em 64, era outra Constituição. Desde a Constituição de 1988, vocês têm que entender que youtuber, jurista de direita e conservador, juízes de direita e conservadores que ficam falando merda para vocês que as Forças Armadas deveriam fazer alguma coisa, vocês desconfiem deles, porque eles sabem do que eu estou falando para vocês. Eles sabem do que eu vou falar para vocês. Desde a Constituição de 1988, um general de 4 estrelas, ele é alto funcionário
do segundo escalão do Ministério da Defesa. Ele é alto funcionário do segundo escalão do Ministério da Defesa. Tá? Existe o ministro da Defesa, existe o primeiro escalão e o segundo escalão são os comandantes da Força, o comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Para quem não sabe. Então, quando algum imbecil falar para vocês, está acontecendo isso e as Forças Armadas deveriam tomar alguma providência, quem foi que interpretou essa sandice? Mas é um jurista de direito. Você tem certeza que esse jurista é de direito conservador? Até o meu cachorro sabe do que eu estou falando para vocês, bicho. Eu tenho pena quando eu vejo pessoas falando esse tipo de merda. É o que está escrito. Não é que as Forças Armadas não têm autonomia nem para declarar guerra. Forças Armadas executam a guerra. Quem declara a guerra é quando o governo e o Congresso acabou a diplomacia, se esgotou a diplomacia, o presidente mais o Congresso se une, coisa e tal, vamos declarar guerra. As Forças Armadas só têm poder reativo. Atacou, a gente reage, ataca, contra-ataca, não sei o que, coisa e tal, mas dali parou. Esses imbecis de má fé, que agem de má fé com vocês, tá? Porque isso é o que está escrito. Mas eu interpreto o artigo 142. Gente, quem interpreta são os 3 poderes constituídos: Executivo, Legislativo e Judiciário. São eles. Ora, em 64, as Forças Armadas eram poderes constitucionais. Hoje não são mais. Tá difícil entender? Estão emburrecendo vocês. Ora, antes das Forças Armadas eram 4 ministros. Obrigatoriamente o presidente tinha que sentar com 4 ministros militares. Ministro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e do Estado-Maior das Forças Armadas. Hoje, essas 4 autoridades foram rebaixadas para o segundo escalão do Ministério da Defesa. Hoje, por um acaso hoje, o ministro da Defesa é um general. No primeiro escalão, ele retirou todos os comunistas que estavam nos últimos 30 anos, só tinha comunista ali. Ele retirou todos eles do primeiro escalão e botou outros generais. E no segundo escalão, continuam os comandantes da Força, Exército, Marinha e Aeronáutica, e o comandante e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Aí tem outros imbecis que falam aquela merda, né? Mas militar é trouxa, fica prestando continência para Dilma, para Lula. Militar não presta continência para pessoas, presta para autoridade. Se não fosse uma autoridade que vocês, o povo, nós, o povo, colocamos lá. Então, por respeito e por profissionalismo, Forças Armadas só é Forças Armadas quando cumpre a lei. Gostando ou não daquela anta, tem que prestar continência enquanto é presidente da República. Acabou. Mas que fica dando medalhas do pacificador, medalha do não sei o quê. Se vocês não sabem como é que funcionam as medalhas, também eu vou lhe contar, porque esses mal intencionados, sacanas, pilantras, não ensinam a vocês. Vou ensinar. Uma cota pequena das medalhas, por exemplo, do Exército, somente uma cota pequena pertence ao Exército. A outra cota, isso está na lei, tá? Isso está na lei. A outra cota pertence ao Ministério das Relações Exteriores, Presidência da República, Ministério da Defesa, Palácio da Diplomacia, não sei o que. Existem aquelas cotas, tá? E é assim que funciona. Então, se vocês querem ser de direita ou conservadores, ataquem a esquerda. Para de atacar quem ajuda vocês. Aí eu vou confiar em vocês. Aí eu vou confiar. Não, esse cara é de direita conservador. Agora ficar atacando, que militar, isso, militar, aquilo. Meu irmão, vocês são muito enganados. Tem muita merda nessas mídias sociais. Só falando assim mesmo. Tem muito lixo.
Ah, mas aqui tem general melancia. General melancia não tem valor militar. Se passar um general melancia, ele não tem valor militar. Ele pode ter o valor administrativo. Ah, o general, a gente respeita. Se for para uma guerra, aí o cara precisa ter credibilidade. Vocês não sabem o que é fratricídio, né? Fratricídio, ou então blue in blue, tá? É a morte por fogo amigo. Aí eu vou contar uma coisinha aqui que não tá nesses livros aí que vocês lêem. Ah, eu li Arte da Guerra 20 vezes. Eu sou um oficial já formado pela mão umas 10 vezes, né? Já li Arte da Guerra, entendi tudo, né? Mas tem coisas que não estão escritas, né? É como aquele cara que chega já no médico falando, ó, já consultei no Google, eu acho que eu tô com não sei o quê. Aí o, aí o médico diz, ó, então volta, consulta, tá no Yahoo, quando você terminar de consultar no Yahoo, você me procura. Então vamos falar sobre alguma coisa, falar sobre fratricídio. O fratricídio, que é a morte por fogo amigo, uma porcentagem dela é por erros, tá? Outra porcentagem por danos colaterais e outra porcentagem é ajuste de contas. E isso está previsto. Tá? Quando um chefe é um merda, a primeira coisa que a tropa faz é matar o chefe. Eu só fui entender isso quando eu fui fazer especialização em pontes flutuantes na Alemanha. Quando o cara me contou esse negócio, um cara de outro exército, a gente estava no clube, né, no caso oficiais, e tinha oficiais israelenses, americanos, e foi um oficial israelense até que contou isso. Eu fiquei olhando assim, pô, mas que desumano, né? Algo mais violento. Ele disse, não, porque o exército de vocês está há muito tempo sem guerra. Aí logo depois que eu voltei para lá, eu fui ocupar a comunidade que é pior do que guerra, qualquer guerra no mundo. Aí ele chegou e ele diz, quando a sua vida depende de outras pessoas, forças armadas vidas. Quando a sua vida depende da competência do seu chefe, muitas vezes é melhor matar o chefe para colocar em outro. Porque nós temos que sobreviver. E é assim que funciona. Então, militar melancia, um general melancia, que vocês não têm nada a ver com isso. Ataquem a esquerda, parem de perder tempo com isso. A primeira coisa que vai acontecer quando tiver uma crise é o nego passar o cerol nele, bicho. Sem estresse. Isso a gente aprende dos bancos acadêmicos. Simples assim. Simples assim. Eu espero que eu tenha dado alguma aula, algum ensinamento hoje para todos vocês. Espero que tenham gostado. Não fico colocando meu ponto de vista. A maioria das vezes não. Eu ensino. Eu ensino. Agora, como vocês vão interpretar isso é problema de vocês, né? Mas eu tento fazer o melhor. Porque na hora que o pau cantar, as pessoas têm que confiar em alguém. É esse o detalhe. Deixo sempre link aí, conta de doação para quem quiser ajudar a participar. Não sei ainda das manifestações, mas eu sugiro para todos vocês que vão. É uma sugestão. Vão, participem. E eu acho extremamente importante que todo mundo vá. Todo mundo vá. Porque nós temos que derrubar essa merda. Eles são piores que coronavírus, bicho. Muito piores. Eles matam muito mais do que coronavírus. Eles são cânceres. Se eu pudesse sugerir alguma coisa, derrubem esses merdas. Destruam. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.